Amém. E aí, gente, vocês estão bem? Vocês estão felizes? Vocês estão animados? Vocês estão cansados? Sim, que é isso, gente? Domingão, pô. Vocês comeram com os pais, os respectivos filhos? Almoçaram com eles? Amanhã eu vou jantar amanhã com o meu com o meu filho, né? E talvez meu pai também. Abre a Bíblia comigo em Mateus capítulo 13. Quem estava aqui de manhã? Eu vou continuar o que a gente falou de manhã. Eu vou tentar ser um pouco mais prático agora à noite. Eu só quero contextualizar antes da gente ler Mateus 13. De manhã, como o Alisson falou muito bem aqui, a gente falou sobre o Evangelho como uma grande narrativa. O Evangelho não é apenas um compilado de ideias. O Evangelho não é apenas um compilado doutrinário, um insight devocional. Não, o Evangelho é uma grande narrativa. Desde a criação até a consumação, o Senhor está contando uma grande história no qual eu e você abarcamos por meio do sangue de Jesus. Na verdade, todos nós estamos ali, né? A questão é, eu sou o mocinho ou o vilão, né? Tipo assim, eu tô de... Quem eu sou? O que eu estou atuando ali? Porque o Evangelho fala a respeito, né? A grande narrativa do Senhor nos conta a história de toda a realidade, de todos os homens, né? E eu não quero ser um homem que está fugindo do tema, sabe? Deus me cria para o seu deleite e prazer e eu estou fugindo do personagem. Sabe aquela redação do Enem que toma 0? Por mais bonitinha que ela seja, ela foge do tema? Vocês sabem disso? Você foi lá, caprichou na redação, mas você foi ver a sua nota no Enem e você zerou. Você falou, meu Deus, por quê? Fuga ao tema. Então, não adianta você viver a sua vida de maneira bonitinha, se você não está vivendo de acordo com o enredo. Deus não nos chama para sermos um homem, uma mulher bonitinha, engomadinha, que vive a vida a seu bel prazer. Não. As Escrituras têm para nós a maneira que nós devemos viver em meio ao caos moderno. As Escrituras têm uma praxis para nós, meus irmãos. Então nós falamos muito sobre isso pela manhã, como a narrativa bíblica vem tirar do nosso coração toda a ideologia secularista, toda a ideia humana, né? Seja ela palatável ou não ao coração do crente moderno. Nós não precisamos trocar a nossa primogenitura por um prato de lentilha. Amém? Ah, Davi, mas olha só, olha o que o jornal tal falou, olha o que o podcast tal falou, olha o que a jornalista tal falou, o político tal falou. Meus irmãos, isso tudo pode ter graça comum, isso tudo pode ser bacana em alguma instância, mas isso nunca vai ser a verdade de Deus. Nós escolhemos a Bíblia antes de todas as coisas. Amém? Nós não precisamos, como o Alisson falou aqui, de uma ideologia concorrente. Nós somos o povo da palavra. Em cima disso, eu quero continuar, né? A gente está fazendo uma minissérie especial do Dia dos Pais. Como eu falei de manhã, se eu pudesse dar o nome para essa mensagem, toda vez que eu falo isso, é um vício de linguagem que eu tenho, as pessoas do AME me zoam muito. Mas eu falei assim, gente, se eu pudesse dar o nome para essa mensagem, eu diria tal coisa. Aí no final do culto chegaram para mim e falaram assim, Davi, eu queria pontuar alguma coisa na sua mensagem. Como sempre, pode pontuar, a gente está aqui, é uma família. Aí eu falei assim, então, você pode dar o nome para sua mensagem. Porque ela é o seu sermão, o sermão é seu, você faz o que quiser com ele. Eu falei, então tá, então eu posso dar o nome, eu vou dar o nome para essa mensagem. Brincadeiras à parte, se eu pudesse dar o nome, eu chamaria de coisas novas e coisas velhas. A jornada de continuidade proposta em Cristo e o desafio da continuidade entre gerações. Você que está anotando, eu posso mandar isso aqui depois, esse material, para o Hugo e depois ele manda para vocês, tá bom? Apenas R$ 59,90 cada um. Ah, mentira, brincadeira. Você abriu Mateus 13? Eu mandei você abrir e não li, né? Eu quero ler somente o versículo 52. A palavra de Deus diz assim, ó. Ele lhes disse, quem? Jesus, né? Por isso todo mestre ou escriba da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Eu vou ler novamente. Por isso todo mestre da lei, instruído quanto ao reino dos céus, é como o dono de uma casa que tira do seu tesouro coisas novas e coisas velhas. Vamos orar novamente? Senhor, obrigado pela sua palavra. Obrigado porque nós não estaríamos aqui se não fosse pela sua palavra. Foi a sua palavra que nos mudou, foi a sua palavra que nos nutriu, a sua palavra que nos trouxe vida por meio do seu Espírito, Senhor.
A sua palavra é como orvalho pela manhã. E nós pedimos, Senhor, fala nosso coração mediante a sua palavra, Senhor. Que todo o coração seja aberto para a sua palavra aqui, apesar de mim. O Senhor sabe que eu sou limitado, o Senhor sabe que eu não tenho nada de bom para dar para os meus irmãos, mas o Senhor tem. A nossa esperança não está em mim, no irmão que veio do Rio de Janeiro. A nossa esperança está na palavra que é eterna. Então fala nosso coração, me usa nessa manhã, Senhor. E que toda distração seja colocada em último lugar, que todo cansaço seja colocado em último lugar. Nós colocamos nossos olhos em Ti, fitamos nossos olhos naquele que pode responder todas as coisas. Muda o nosso coração nessa noite, Senhor. Venha com o seu espírito de revelação, seu espírito de temor, seu espírito de conselho, seu espírito de entendimento, Senhor. Fala no nosso coração. É o que nós pedimos em nome do seu Filho Jesus. Amém. Amém. Meus irmãos, esse trecho aqui é muito conhecido também. Eu trouxe duas passagens muito conhecidas. De manhã eu li Colossenses 1, do 15 ao 20. E agora eu estou lendo o versículo 52 de Mateus 13. E Mateus 13 é uma série de parábolas do Senhor, parábolas agrícolas. Mateus 13 que ele vai falar sobre a parábola do semeador, né? Um semeador que estava a semear, e aí tem os 4 solos. Depois o Senhor vai falar sobre o reino de Deus como um grão de mostarda. Depois ele vai falar sobre o reino de Deus como um fermento. Ele vai falar da questão do joio e do trigo. Então ele vai trazer coisas ali, ele vai trazer parábolas que falavam de coisas rotineiras para um judeu da sua época. E depois dele falar isso tudo, basicamente ele termina falando esse versículo aqui, que aparentemente não tem nada a ver com tudo que foi falado. Ele está falando de joio, de trigo, de semeador, e do nada ele fala sobre um pai de família, um dono de casa, que vai até o seu tesouro e tira coisas novas e coisas velhas. O interessante é que um pouco antes ele vira para os discípulos, ele fala assim: vocês estão entendendo o que eu estou falando? E de maneira muito prática eles falam: sim. É muito legal, a Bíblia fala que eles respondem: sim, estou entendendo, Jesus. Mais alguma pergunta? Porque de fato o Senhor ele falava as parábolas e ele explicava as parábolas. Muitas vezes a gente acha que o Senhor ele falava por parábolas para distanciar a mensagem do povo, né? Como quem quer trazer oráculos, como quem quer trazer dificuldades. Não, o nosso Deus não quer dificultar a nossa vida não, meus irmãos. Nós temos um Deus que fala ao nosso coração. Nós temos um Deus que fala ao coração mais simples. Nós não precisamos de erudição, nós não precisamos ser acadêmicos. Você não precisa ser um mestre, um doutor para entender a palavra. Você não precisa fazer doutorado em teologia, não, né? Se Deus te chama para fazer, faça. Mas isso aqui, meus irmãos, esse precioso livro aqui é coisa de crente, é para todos nós. O que o Senhor fala ao nosso coração por meio do seu Espírito, Ele nos explica, porque nós somos os seus amigos. Está comigo ainda? Está fazendo sentido? Então é em cima desse trecho, em cima desse texto do versículo 52, que eu quero explicar esse texto aqui. Por que o Senhor está falando disso, né? De maneira mais prática, mais expositiva, a gente precisa voltar um pouquinho e entender como eu estava falando, né? Jesus vem falando de parábolas, e se você for ver, Jesus está falando basicamente sobre o reino de Deus. O que é o reino de Deus? O reino de Deus é como um grão de mostarda. O reino de Deus é como um fermento. É muito interessante porque uma vez eu vi um pastor, na verdade um irmão viu um pastor pregando sobre isso. Ele veio falar comigo assim: Davi, fulano está pregando heresia. Aí eu: por quê? Porque ele falou que o reino de Deus é como um fermento. Misericórdia, fermento de fariseu. Eu falei: não, meu irmão, nesse texto aqui é como um fermento mesmo, né? E, enfim, deixa isso para outro lado. Porque às vezes a gente acha que fermento é coisa ruim. Tem que ver o contexto, meus irmãos. Nesse contexto aqui ele está falando de uma perspectiva otimista, né? Mas resumindo, o Senhor está falando sobre o reino de Deus, e o Senhor está trazendo aqui questões que talvez para o imaginário dos discípulos, para o imaginário de alguns ali, eram ideias disruptivas. Imagina, meus irmãos, o povo judeu ali, um povo que está esperando o reino messiânico, a dinastia de Davi, sendo descortinado na frente deles, e do nada vem o possível Messias, e ele começa a falar que o reino de Deus é um grãozinho de mostarda. O reino de Deus é um fermento de uma massa levedada. Talvez na mentalidade ali, no imaginário dos discípulos, pensa bem, no imaginário dos discípulos, não estou falando que era realidade, mas talvez muito disruptivo.
Assim, "Ih, lascou, eu acho que eu entendi tudo errado. Acho que o Antigo Testamento está todo errado. Agora esse cara aqui está falando uma coisa completamente diferente. Eu estou esperando a dinastia de Davi, mas eu estou vendo que o reino de Deus vai ser completamente diferente do que eu estou imaginando." Mas graças a Deus que Jesus é bom demais, né? E ele emenda no versículo 52, que é muito importante para Mateus 13. Ele fala assim: calma aí, gente. O reino de Deus, não, o escriba da lei, instruído quanto ao reino de Deus, é como um pai de família, é como um dono de casa, que sabe muito bem acessar o seu tesouro e tirar desse tesouro coisas novas e coisas velhas. Uma explicação, uma exegese básica desse texto: os teólogos, os comentaristas vão dizer que basicamente o Senhor está trazendo uma continuidade do Antigo Testamento e do Novo Testamento. O Senhor está falando assim: olha só, gente, eu não estou apenas querendo tirar do tesouro, eu como um pai de família aqui, eu não estou querendo apenas tirar coisas novas, não. Nós podemos tirar coisas velhas. Por quê? Porque queremos ser como mestres, instruídos quanto à lei, quanto ao reino de Deus. Está fazendo sentido? Então Jesus, em outras palavras, está falando assim: gente, eu não estou dando uma descontinuidade, não, eu estou propondo uma continuidade. Eu estou trazendo aqui, sim, elementos que talvez sejam aparentemente disruptivos, aparentemente novos, mas eu não estou indo contra a lei, eu não estou indo contra os profetas. Isso é muito importante, meus irmãos, porque quantas vezes caímos na armadilha de Satanás de viver em descontinuidades, queremos dar reset na nossa vida a todo momento. A Bíblia, meus irmãos, não é um livro descontinuado. A Bíblia é um livro, uma narrativa, como falamos pela manhã, de Gênesis e Apocalipse, que faz sentido completamente. Eu quero que nós reflitamos hoje, nessa noite, como nós podemos ser esse escriba instruído no reino de Deus. Como nós podemos acessar o tesouro do Senhor, o Evangelho, o que o Senhor tem nos dado como porção, e conseguimos tirar dele coisas antigas, mas também coisas novas, e como essas coisas não rivalizam no Senhor. No Dia dos Pais é algo muito propício, né, a gente falar disso, né? Falar de gerações, falar como nós podemos entender e honrar o Senhor por meio da continuidade. E é interessante que muitas pessoas, ao longo da história da igreja, muitos hereges, eles tentaram ir contra o versículo 52, eles tentaram pregar algo contra o Senhor. Nós vemos, por exemplo, o marcionismo, uma heresia do século II ali, que dizia que o Deus do Antigo Testamento, meus irmãos, era mau. Marcião, um herege do século II ali, falando que o Antigo Testamento era mau. Falava assim: não, o Deus do Antigo Testamento é ranzinza, é um velho ranzinza, muito malvado. O bom é o Deus do Novo Testamento, ele é amoroso, misericordioso, gracioso, vamos ficar só com ele. Esse homem, meus irmãos, tentou rejeitar o Antigo Testamento, recriar o seu próprio cânon. Talvez você fale assim: Davi, que absurdo, né? Absurdo, isso nunca vai acontecer comigo. Meus irmãos, quantas vezes nós vemos de maneira muito sutil, entrando nos nossos púlpitos, você abre o YouTube, você acha aos montes pessoas que acham que o Deus do Antigo Testamento é diferente do Novo. Pessoas que falam assim: não, começa lendo a Bíblia de Mateus. As pessoas me perguntam muito, né? Davi, começa por onde? Pelo Evangelho? Começa do começo, começa de Gênesis. Está tudo bem você começar do Evangelho, não estou falando que isso é pecado, mas quantas vezes nós achamos que a gente precisa entender primeiro o Novo Testamento, para depois ser do Antigo Testamento? Quem nos ensinou isso, meus irmãos? Foram pensamentos marcionistas, pensamentos baseados em heresias, onde pregaram uma descontinuidade entre o Deus do Antigo Testamento e o Deus do Novo. Meus irmãos, é a Bíblia toda, é tudo ou nada. Nós não podemos escolher o nosso livro predileto, né? Eu gosto mais de João. Amém, tem livro que fala mais ao meu coração, mas é de Gênesis e Apocalipse. Não pode pular a genealogia. Deus está vendo você pulando a genealogia, né? Fulano gerou Ciclano, filho de Beltrano, que gerou Ciclano. É para ler. Por quê? Porque é para ler, não é para pular. Não é Harry Potter que você lê o que você gosta, não é Crepúsculo. Crepúsculo você pode ir para o capítulo que você gosta. A Bela, né? Como é que é? Não sei, mas aí você vai direto na história que você gosta. A Bíblia não é para gostar, é para ler. E à medida que nós lemos, debruçamos, nós nos apaixonamos por isso aqui. Amém?
Uma outra heresia, um pouquinho mais sutil, que apareceu do século I ao III ali, o gnosticismo, né? Que colocava de maneira mais sutil o evangelho de Jesus, entre aspas, como algo mais espiritual, algo mais, sabe, mais forte, algo mais transcendente, né? Em contraste ao Antigo Testamento, que era visto como algo mais aterrado, material, né? É muito criacional, só fala de guerra, é coisa muito, muito aterrada. Não, meus irmãos, nós precisamos rejeitar também todo esse tipo de gnosticismo, que faz distinção entre matéria e graça, que faz distinção entre material, aterrado e superior e espiritual. Não, o nosso corpo físico também é espiritual. Cuidar de coisas materiais também precisa ser lidado de maneira espiritual. Espiritual na Bíblia, meus irmãos, não é algo subjetivo. Espiritual para nós é algo encarnado. O Verbo se fez carne. Eu posso tocar, eu posso ver. Essa é a esperança da igreja. Alguém encarnado. Eu vou tocar no Messias que governará as nações a partir de Jerusalém. Também temos crenças dispensacionalistas que, de maneira um pouquinho mais sutil, também podem nos levar a acabar caindo em versões extremas, né, que defendem uma ideia de ciclos de dispensação, como se fossem, olha só, quem nunca ouviu essa frase, né? Lei versus graça. Quem já ouviu? Ou Antigo Testamento versus Novo Testamento. Meus irmãos, não é lei versus graça. A lei não está contra a graça de Deus. A graça de Deus não está contra a lei de Deus. Na verdade, Deus só deu a sua lei porque Ele é gracioso. Na verdade, Deus está sendo gracioso desde o Éden, meus irmãos. Quando olhou para aquele Adão e falou assim: misericórdia, botou um monte de folha de figueira para se cobrir. Vem cá, meu filho, deixa eu te cobrir direito. Desde o Éden, meus irmãos, aquele serzinho Adão caído, Deus foi lá por meio da sua graça, matou um cordeiro, já anunciando o que Ele faria muito tempo depois, e cobriu aquele homem. Deus, Ele não ficou gracioso, meus irmãos, Ele é graça, Ele é gracioso. Gracioso não é o que Ele faz, é o que Ele é. Ele é misericordioso. Foi pela sua graça e misericórdia que Ele tirou Abraão da sua parentela, e por meio dele moldou um povo. Nós também temos crenças supersessionistas pregando uma espécie de rompimento com a judaicidade das Escrituras, seja tradição, seja lei, né? A famosa frase: a igreja substituiu Israel. Por trás disso, meus irmãos, está uma mentalidade cíclica de descontinuidade, que Deus não pode pegar a sua noiva madura e mudar. É mais fácil Ele matar ela e abraçar uma novinha, né? Deus não precisa disso. Deus é fiel para pegar a sua história e fazer dela algo bonito, algo belo. Enquanto eu falo essas coisas, talvez seja muito teórico para você, mas vá aplicando. Eu vou daqui a pouco aplicar na sua vida, porque nós temos esse costume de Satanás de tentar dar reset na nossa vida a todo momento. E aqui eu já entro na pregação. Depois dessa introdução de Mateus, falando da continuidade das Escrituras, eu quero falar agora sobre como dias bons e dias maus são usados para a glória de Deus. Meus irmãos, nessa ideia de continuidade, Deus continuando a sua história, a gente precisa aprender a lidar com os nossos dias, meus irmãos. A gente precisa aprender a lidar com os nossos dias bons, a gente precisa aprender a lidar com os nossos dias maus. A vida cristã, meus irmãos, não é feita de extremos. A vida cristã não é feita de excessos. A gente fica nesse 880, ou a gente está lá no Egito, né? A gente está no Egito, somos escravos, ou a gente está lá em Canaã, milênio chegou. Não, meus irmãos, o escritor de Hebreus vai nos mostrar claramente: nós estamos no deserto da vida. Como o Hugo fala bastante, precisamos lidar com esse trama agridoce. Saião fala muito isso também, Luiz Saião. A vida cristã é uma vida agridoce, porque ela tem o amargo da vida, mas ela tem o doce, porque nós somos salvos, meus irmãos. Então nós podemos andar em meio à tormenta da vida, sabendo que eu estou seguro no Senhor.
Nós precisamos aprender a lidar com essa dualidade. Nós precisamos aprender a lidar com essas duas ênfases, porque sim, fomos salvos, estamos sendo salvos, mas ainda seremos salvos. Sim, Deus me tirou do Egito, mas eu ainda não encontrei Ele face a face. Nós não estamos nesse dia pleno, onde todo olho verá, toda língua confessará. Nós podemos antecipar isso, mas nós sabemos que a lágrima ainda não foi enxugada. Nós sabemos que Apocalipse 22 ainda não chegou, né? Ver a árvore da vida levando cura para as nações. Quão bonito vai ser ver essa coisa acontecendo. Mas a gente precisa aprender a lidar com essa trama de deserto. Nós estamos no deserto da vida, meus irmãos. Eu não estou falando aqui que a gente precisa abraçar uma teologia da sofrência. Muito pelo contrário, a gente precisa ser como Miriam, bater tamborins em meio ao deserto, porque Deus nos libertou do Egito. Nessa vida de extremos, essa vida extremada, essa vida moderna extremada, querendo sentir sensações, queremos ser 8 ou 80, como eu falei, e a gente acaba sendo como Pedro, idealizando no Monte da Transfiguração o dia bom. Aí ele chega lá no Monte da Transfiguração, o que Pedro faz, meus irmãos? Vira para Jesus e fala assim: Jesus, eu tive uma ideia. Pedro é sempre ele, né? Eu tive uma ideia, Jesus, olha, eu tive uma rema aqui, um insight. Vou fazer umas tendas aqui, mas fica tranquilo que é uma para cada um, você não vai ter que dividir tenda com ninguém. É uma para você, uma para Elias, uma para Moisés. Eu e os meninos a gente se vira, entendeu? Fica tranquilo. E no meio dessa ideia maluca de Pedro, o pai chega com a sua voz e fala assim: esse é meu filho, a ele eu vi. Você tem que dar ouvido a esse aqui, ó, porque Pedro aqui. Em outras palavras, Pedro não sabe o que está falando. A gente acha engraçado Pedro, eu leio e fico assim: meu Deus, né? Coitado do Pedro, eu sinto até vergonha alheia às vezes. Mas, meus irmãos, quantas vezes somos como Pedro? A gente vê o dia bom, o que a gente quer fazer? A gente quer morar nele, a gente quer estacionar nele. Fala assim: ai, que delícia esse retiro, essa conferência. 2018, como foi bom na Igreja One. Ai, que balo, Maranata, olha, aleluia, quero conhecer Jesus. Quando essa música foi gravada, não há nada como a Igreja One. A gente quer morar ali. Só que Deus quebra nossas pernas, igual fez com Pedro, meu filho. Vai, desce do monte, vai viver a vida, toca no chão da vida, vive a realidade da vida. Você não consegue ficar no retiro. Domingo é maravilhoso, segunda chega para você. Mas quantas vezes a gente se depara também com a aflição do deserto? O que o povo fez lá no deserto, gente? No meio da dor, no meio da fome, o que eles fizeram? A cebolinha do Egito, saudade. Aquela cebola grelhada. A gente começa a pensar loucuras no meio da dor, meus irmãos. A gente quer voltar para o lugar que Deus nos tirou. A gente quer voltar para o meio do lugar que a gente acha que é bom, mas quando a gente volta para lá, a gente sabe que não é. A gente é saudosista porque a gente tem uma memória confusa, a gente tem um coração confuso, como a gente falou de manhã, e a gente quer voltar para um lugar que Deus não nos chamou para voltar. Então a gente fica nessa vida doida, porque ou a gente quer morar no dia bom, ou a gente quer fugir de maneira desesperada do dia mal, e não sabe lidar nem com o dia bom, nem com o dia mal. O que nós temos no meio disso, meus irmãos? Uma vida cristã que não sabe lidar com continuidade. Nós não queremos viver a vida, nós queremos uma frenesi. Nós não queremos viver a vida ordenada e ser fiéis no dia bom e no dia mal. Nós queremos um momento. Nós queremos curtir o momento. Mas Deus não nos fez para curtir o momento. Deus nos fez para sermos fiéis a Ele a cada dia. Deus não nos fez para a frenesi moderna, meus irmãos, do sentimento, da dopamina. Eu preciso de uma dopamina. Não, Deus te fez para fidelidade a Ele, fidelidade às Escrituras, como falamos pela manhã. Não queremos estacionar no dia bom, na verdade não podemos fugir do dia mal. T.H. Warren vai dizer, Liturgia do Ordinário, quem já leu esse livro, Liturgia do Ordinário? Um livro muito interessante. Parafraseando a T.H. aqui, ela fala assim: como encaramos os dias é como encaramos a vida. Meus irmãos, todos nós, se você for refletir junto comigo aqui, você tem um ideal de vida.
Davi, na minha vida eu quero casar, ter filho, né, ter um emprego estável, eu quero fazer aqui, eu quero ser, sei lá, um engenheiro, chegar a tal coisa, realizar tal coisa, eu quero cooperar na missão de Deus aqui junto com a Origem em tal coisa. Nós temos ideais de vida e você deve sonhar, você precisa ser um sonhador. Você fala assim, Davi, eu não tenho não, então você está errado. Você tem que sonhar, você tem que projetar a sua vida, você tem que calcular, ser como esse homem sábio que calcula o custo, que calcula o preço para construir um edifício. Mas, meus irmãos, como a T.H. Warren vai dizer, a maneira como você vive a sua vida é a maneira como você vive os seus dias. Porque muitas vezes a gente tem ideais de vida, mas nós não temos ideais de dia. Nós queremos ser fiéis a Deus com a nossa vida, mas nós não somos fiéis a Deus nos nossos dias. E se você não é fiel aos seus dias, você não é fiel na sua vida. Voltando no que eu falei de manhã, Deus não nos chama para sermos fiéis a Ele apenas no domingo, apenas 2 horas da nossa vida, é cada detalhe do nosso ser, meus irmãos. Então é acordar de manhã e falar assim, Deus, obrigado, porque se eu acordei agora, o Senhor me deu mais um dia para glorificar o Senhor. A sua misericórdia se renovou, o Senhor me permitiu ver mais um dia. Meus irmãos, nós todos os dias, quando deitamos na nossa cama, nós não sabemos se a gente vai acordar. Talvez seja óbvio, não, Davi, eu vou acordar, eu tenho 20 anos, eu estou saudável, eu sou atleta. Mas se você acorda é porque o Senhor permite, o Senhor te dá o fôlego da vida, o Senhor te dá a vida para que você viva ela. No dia que Deus, turn off, desligar o botão, você morreu, acabou. Quem define a sua data de validade é Deus, não é você. Óbvio que você tem que fazer por onde, né? Vocês estão entendendo, né? Não é assim, não, Davi falou que é Deus que define, eu vou, sei lá, fazer uma loucura. Não é isso que eu estou falando, gente, me entenda, pelo amor de Deus. Mas a questão é, meus irmãos, se a gente acorda de manhã, é porque Deus nos deu mais um dia para adorá-lo. E nós podemos ser fiéis, ordenar os nossos dias, ordenar a nossa rotina, ordenar disciplinadamente como eu vou adorar a Deus nesse dia. Então eu vou acordar, vou tomar um café legal, vou para o trabalho, vou ser o melhor trabalhador que eu puder ser, vou voltar, mesmo cansado, eu vou cuidar da minha esposa, eu vou cuidar do meu filho, eu vou ver um filme com ela, vou ter um tempo com ela, e assim vai. No outro dia a mesma coisa, e você vai vivendo os seus dias para a glória de Deus. Talvez você tenha dias maus, mas você não pode querer fugir deles, você tem que encarar eles. Você precisa encarar os seus dias. Você precisa encarar os seus dias bons, sabendo que eles não são eternos. Mas também precisa encarar os seus dias maus, sabendo que eles também não são eternos, graças a Deus. Vocês estão comigo? Mas nós somos extremados. Quando olhamos o dia bom, você fica assim, meu Deus, hoje o Espírito Santo nem trabalhou, hein? Eu fui tão bom hoje que ele ficou só olhando. Cara, hoje o Hugo ia ficar tão orgulhoso de mim, que hoje assim, eu fui, perfeito. Acordei feliz, fritei ovos e bacon lá, fiz um pão caseiro para minha esposa. Ela acordou mal-humorada e falou assim, bom dia, meu amor. Quão bom é partilhar a vida ao seu lado. E aí você foi, você foi pro trabalho, aí você ajudou uma velhinha, e você foi vivendo a sua vida assim, sabe? Tudo estava mais colorido, você viveu o dia perfeito, Você teve uma ideia genial no seu trabalho, e o patrão falou assim, olha, não foi carne nem sangue que te revelou. E aí você vai chegando em casa, aí você deita para dormir, e você fica olhando assim, hoje o Espírito Santo está orgulhoso de mim. Hoje ele chegou pro pai e falou assim, pai, hoje nem trabalhei, hein? Foi dia de folga. E você pensa o quê? Deus precisa de mim. E aí no dia mau, é ao contrário, É a sua esposa que fala assim, oi amor, bom dia. Vai você. Assim, não quero falar contigo. Aí, opa, bom dia, calma. O que aconteceu? Não quero falar. Aí você sai de casa e fica assim, meu Deus, por que eu falei com a minha esposa? Aí você tropeça na velhinha, aí derruba ela. Aí ela, meu Deus, você não está me vendo? Não, mas você também não está me vendo? Aí você fica assim, meu Deus, eu já fui mal com a velhinha e com a minha esposa. E aí você chega no seu trabalho, você faz tudo errado. Aí o seu patrão te demite, aí você briga com ele.
Aí você já arrumou briga com 3 pessoas em um dia, olha só. Você está de parabéns hoje. Aí você chega em casa e fica assim, eu não merecia nem viver. Porque nós temos tendência aos extremos, meus irmãos. Nós somos extremados. Rivalizamos os nossos dias como se eles estivessem brigando entre si. Meus irmãos, a gente precisa entender que Deus não trabalha com modismo ou euforia. Deus não se desespera em meio ao caos. Presta atenção aqui, meu irmão. O seu melhor dia não surpreende Deus. E o seu pior dia não desanima Deus. Deus é constante. Deus é perene. Quando Ele te comprou, Ele sabia o BO que Ele estava comprando. Ele sabia que você era ruim. Na verdade, você é pior que você pensa. Sabia? Não, Davi, eu sou ruim. Você é pior que você pensa. É que você não sabe a profundeza do pecado que só Ele conhece. Mas ainda assim Ele nos comprou. Ele não fica assim quando você erra. Meu Deus, não. Vou até virar o rosto aqui que eu não consigo olhar. Ou quando você faz algo bonito, é assim. Meu Deus, nunca imaginei. Meus irmãos, Deus é perene. Deus é constante. Deus é paciente, é longânimo. Os seus melhores dias não surpreendem Deus. Os melhores dias dessa igreja não surpreendem, não arranca aplausos de Deus. E os piores dias também não arranca rancor de Deus. Assim, meu Deus, por que eu fiz essa igreja? Não. Ele continua com a sua mão. Corrie ten Boom, uma irmã muito importante em tempos de nazismo, ela com a sua irmã, com a sua família, ela foi usada para refugiar judeus na sua casa. Eles escondiam judeus, eles eram refúgio para judeus. À medida que os soldados alemães levaram as duas para campos de concentração, a irmã dela acabou morrendo no campo de concentração, por duas holandesas, por serem amigos de judeus, um refúgio para os judeus. E Corrie ten Boom, quando ela saiu, ela não foi morta no campo de refúgio, ela sofreu muito. Ela começou a palestrar, a falar do amor de Deus em meio à dor, como Deus, ela experimentou o amor de Deus nos dias mais escuros. E ela falava o seguinte, eu vou ler um trecho dela. Ela diz assim, minha vida é como uma tapeçaria entre mim e meu Deus. Não escolho as cores com as quais Ele está constantemente tecendo. Com frequência Ele tece a tristeza, e eu, em orgulho insensato, esqueço que Ele vê a parte de cima e eu a de baixo. As pessoas vão dizer que ela levava como um bordado nas suas palestras, e ela mostrava os dois lados. Quantas vezes, meus irmãos, a gente quer julgar a obra que Deus está fazendo? A gente falou de manhã, que Deus é um grande dramaturgo, Ele é um grande artista, Ele está tecendo a sua igreja, A gente falou de um drama, eu estou meio artístico, esse domingo. A gente falou de um drama de manhã, agora eu vou começar a falar de uma tapeçaria. Deus é um grande tapeceiro, ou um grande pintor, pense como você quer. Ora Ele pega tons frios, ora Ele pega tons quentes, e a gente quer julgar a obra antes dele terminar. Talvez Deus esteja pegando tons frios na sua vida, você fica assim, meu Deus, está desenhando o mar agora, eu acho, que é só azul aqui, é só tom frio. Meus irmãos, mas Ele é fiel para terminar a sua obra. Ele é fiel para nos moldar de acordo com a sua vontade, meus irmãos. Nós não podemos cair na ansiedade dessa era. Nós não podemos achar que tudo está perdido. Nós temos que ter a certeza, Ele ainda está tecendo a nossa história, Ele ainda está tecendo a sua obra, Ele ainda está construindo a história redentora da criação à consumação, e eu e você fazemos parte disso. Ele está fazendo essa grande tapeçaria chamada realidade cósmica, mas Ele também está fazendo os tapetinhos que sou eu e você, uns tapetinhos diferentes dos outros, mas ainda assim, tapetes na mão do Criador. Está fazendo sentido, meus irmãos? Rivalizamos em nossas mentes coisas que em Deus não são rivais. Queria eu que Deus só pegasse tons quentes na minha vida, meus irmãos. Queria eu. Mas Deus não nos chama para escolher os fios que Ele tece. Deus nos chama para a fidelidade em meio ao caos.
Em meio ao caos, Ele continua conosco. E não pense que esse caos que eu estou falando é um caos bonitinho, né? Porque a gente tende a falar de luta da seguinte maneira, né? Irmão, meu irmão, eu estou numa luta, meu marido está, dando trabalho, meu filho está dando trabalho, meu patrão está dando trabalho, minha vizinha, muito trabalho, meu líder, dá muito trabalho, meu liderado, então a gente acha que todo mundo é o problema, e a gente está na luta porque estamos rodeados de problema. Eu estou falando, meu irmão, quando você é o problema, quando você chega no final do dia e você vê o problemão que você é, mas ainda assim Deus é fiel para botar a mão em você, ainda assim Deus é fiel para tecer a sua história, ainda assim Deus é fiel para consertar esse vaso quebrado. Nós somos como Corrie ten Boom aqui, num orgulho insensato, esquecendo que Ele vê a parte de cima e nós a de baixo. Ele é fiel para continuar tecendo a igreja, meus irmãos. Os melhores dias da igreja, como eu falei, não surpreendem o Criador. Os piores dias da igreja não desanimam o Criador. Nós, como Igreja One, meus irmãos, já tivemos dias maravilhosos. Nós, como Igreja One, já tivemos dias horripilantes. Eu te falo com muita convicção teológica, nenhum desses dias surpreendeu o Criador. Talvez estejamos passando dias bons aqui como Igreja Origem, mas Deus não é Deus sádico, Deus não quer, eu não sou aqui fatalista, catastrófico, mas talvez enfrentemos estações difíceis, estações ruins. O que faremos no dia mau? O que faremos no dia bom? E o que faremos no dia mau? Isso é muito importante para nós. Se nós queremos viver Mateus 13:52, querendo pegar coisas antigas e coisas novas, querendo pegar coisas difíceis, mas também coisas mais palatáveis, nós não precisamos de uma descontinuidade na nossa vida, meus irmãos. Deus trabalha em meio aos dias, mesmo que isso seja difícil para nós. E o segundo ponto, e o último que eu quero trabalhar com vocês hoje, depois de falar sobre esses dias, né, essas estações boas e ruins, a gente tem a tendência de tentar escolher uma época que foi boa, a gente tem a tendência de escolher anos de ouro, a gente tem a tendência de escolher anos dourados. Não, Davi, essa estação, esse tempo, meu irmão, é que você não viveu esse tempo. Esse tempo Deus estava no cangote. Esse tempo Deus falava e a gente ouvia. E a gente começa a rivalizar, meus irmãos, de uma estação com a outra, uma geração com a outra. A gente acabou de vir do retiro da Ticum, eu sei que muitos aqui foram. A gente esteve lá também com alguns líderes da Igreja One. E de alguma maneira eu queria compartilhar com vocês, porque vocês fazem parte disso. Nós, assim, aqui é uma parte, né? Lá no Rio estamos em outra parte. Mas no fim, meus irmãos, fazemos parte da mesma grande família, essa loucura aí, né? E como o Senhor falou ao nosso coração sobre isso lá, um retiro com mais de 500 pastores, assim, foi um dos momentos mais preciosos que eu já vivi no Brasil, ver uns coroas assim, sabe, tão temente a Deus, tão humilde. Eu comendo lá, minha comidinha no almoço, eu olhava para o lado, tinha um senhorzinho orando por outro, caindo, chorando, eu ficava assim, meu Deus, é hora do almoço, velho. Uma fome, sabe, ver pastores, líderes famintos pelo Senhor. E o tema do retiro ali foi a revolução de Elias. A gente conversou muito, refletiu muito sobre as gerações, como nós precisamos, como igreja, combater essa tentativa demoníaca que ronda a nossa nação, de descontinuidade entre as gerações, onde o mais velho olha para trás, é saudosista, não, na minha época que era boa, e o mais novo fala assim, o velho não sabe de nada, é para frente que se anda, e a gente fica nessa briga geracional. Pense nas gerações, sim, na questão da faixa etária, né, os alfas, a geração Z, e também millennial, geração X, né? Tudo isso sim, mas também pense na parte micro, pessoas da igreja, pessoas que já estão aqui há 7 anos, desde a fundação, pessoas que chegaram agora. Meus irmãos, nós não estamos aqui para fazer um ranqueamento de gerações, um ranqueamento de quem entende mais, quem sabe mais.
se são os mais novos, os mais velhos, não. Precisamos de continuidade, precisamos olhar o corpo de Cristo como uma coisa só. Precisamos de unidade, meus irmãos, unidade nos nossos dias, unidade nas estações, unidade entre pessoas, para que entendamos a história bíblica como uma coisa só. Satanás sempre vai tentar trazer descontinuidade para a nossa vida. Precisamos escolher entre uma geração e outra? É claro que não, meus irmãos. Temos, por exemplo, em 2 Timóteo, capítulo 1, versículo 5, Paulo mencionando para Timóteo a sua mãe e a sua avó. Como é bonito ver que o filho na fé de Paulo, temos ali Eunice e Lloyd, mãe e vó, sendo testemunhadas como família que legou para Timóteo a fé. Um alerta para os novos, encontramos em Roboão. Fábio Coelho pregou sobre isso lá, em cima de 1 Reis 12. Um alerta para nós, gerações mais novas. Eu acabo estando entre as gerações aqui, né? É bom que eu possa apanhar dos dois lados. Mas em 1 Reis 12, meus irmãos, nós vemos Roboão ignorando o conselho dos anciãos e dando ouvido apenas aos mais novos. A Bíblia vai falar que isso foi Deus entregando ele a sua paixão, Deus entregando ele a sua punição. A punição de Roboão foi ele ignorar os mais velhos. E no versículo 19 fala que isso comprometeu toda a dinastia de Davi, meus irmãos. Quando desonramos nosso passado, meus irmãos, nós comprometemos nosso futuro. Quando você desonra os seus pais, você desonra as pessoas mais velhas dessa igreja, você desonra o passado, o que Deus fez no passado, você compromete completamente o que Deus quer fazer no amanhã. Você não pode cuspir no prato, meus irmãos. Nós não podemos olhar e falar assim, coisa passada, ó, enrijecida, é velho. Não, precisamos olhar com olhos de amor. Mas em contrapartida, meus irmãos, nós encontramos, por exemplo, isso aqui o Douglas Gonçalves pregou, quando Samuel chega na casa de Jessé, e ele queria o novo de Deus, ele queria, né? Ele sabia que Deus estava procurando o novo de Deus, e ele chega na casa de Jessé. O Douglas Gonçalves pregou lá que ele olhou para Eliabe, ele já ficou empolgado, porque Eliabe parecia com Saul de alguma maneira. Então ele queria um novo de Deus, mas um novo de Deus que parece um pouquinho com o velho. Um novo que é palatável, um novo que é novo, mas tem cheiro de velho. E eles começam a discutir sobre o novo de Deus ali, mas sabe o que acontece ali, meus irmãos? Uma grande decepção acontece ali, porque Davi não estava na conversa. Não adianta, meus irmãos, a gente falar sobre o novo de Deus. O Douglas falou isso lá. Se o novo de Deus não está na conversa, não adianta nós ficarmos teorizando o que Deus quer fazer, se a gente não quer botar a mão na massa. Está fazendo sentido, meus irmãos? Vocês estão quietinhos mesmo, né? Vocês estão felizes ainda? Está fazendo sentido até aqui? Meus irmãos, nós não podemos ser como Roboão, que ignorou o passado, mas também nós não podemos ser como pessoas vanguardistas, saudosistas, que até querem algo novo, mas sempre com cara de velho. Precisamos encarar o amanhã, meus irmãos, com fé. É pisar no amanhã, sabendo, não precisa saber como ele é, mas eu vou ser fiel ao amanhã. Eu não sei o que Deus me reserva ao amanhã, mas eu vou ser fiel a Ele. Deus não quer nos dar apenas ciência, Deus quer nos dar fidelidade, meus irmãos. Precisamos ser fiéis a Ele. Por isso que é fé. Se você entende tudo, se você sabe tudo, você zera o game, você não precisa de fé, você é Deus. Meus irmãos, como nós precisamos desse entendimento de continuidade nos nossos dias, para que a gente viva a história bíblica. Eu tenho ficado apaixonado em Atos capítulo 17, versículo 26. Ali Lucas afirma, meus irmãos, que Deus determina o tempo e o lugar onde cada pessoa vive, ou seja, onde cada geração é colocada soberanamente por Deus. Quantas vezes a gente ouve, né? Por exemplo, eu tive filho agora, gente, meu filho não tem nem 1 ano. As pessoas olham para ele e já começam a jogar praga. Fica assim, tadinho, né?
Tadinho, vai viver nessa geração, está perdido. Misericórdia, tá não. Deus escolheu ele para esse tempo. Porque a Bíblia fala em Atos capítulo 17, versículo 26, que se ele nasceu nesse tempo, é nesse tempo e nesse espaço que o Senhor vai usar ele. A gente tem que tirar da nossa boca, meus irmãos, essa murmuração de descontinuidade. A gente olha para essa geração e fala assim: essa geração está perdida. Misericórdia, meus irmãos. Essa geração pode ser salva por meio da obra da cruz. Olhar para ela como Cristo olha para ela. Olhar para os nossos anciãos como Cristo olha. Precisamos, meus irmãos, jogar fora essa cultura de descarte. Precisamos jogar fora essa cultura de passar o bastão. Não, meu tempo já foi, eu estou aposentado espiritualmente, agora é a nova geração. Não, meu irmão, sabe quando você vai aposentar? Na fé, na obra do Senhor, quando você fechar o seu olhinho. Aí, sim, enquanto Deus te der fôlego, você vai trabalhar na seara. Nós somos trabalhadores da seara, meus irmãos, cada um com a sua idade, cada um com a sua força, cada um com a sua graça, mas nós juntos vamos trabalhar, da criança ao ancião, nós juntos vamos trabalhar. Deus precisa de todos, de toda geração, cada um do seu jeito, cada um da sua forma, meus irmãos. Está fazendo sentido aqui? Deuteronômio 6 vai falar isso, Tito 2 vai falar isso, o ensino intergeracional como prática natural do povo de Deus, meus irmãos. Malaquias 4, 6, como nós precisamos de Malaquias 4 nos nossos dias, meus irmãos. O coração do pai se convertendo ao coração do filho, o coração do filho se convertendo ao coração do pai, isso de maneira natural nas nossas casas, isso de maneira espiritual nas nossas igrejas, entre as gerações, entre os tempos, que um tempo comunique o outro. Satanás sempre vai tentar quebrar essa continuidade nas nossas casas. Olhe para as famílias do Brasil, meus irmãos. Nós estamos em época de eleição, ano que vem, eleição, o pau vai quebrar, né? E eu não estou profetizando caos, é natural esse movimento. Mas precisamos nos colocar, meus irmãos, como pacifistas nesse tempo, onde nós olhamos para o discurso de ódio e pregamos o Evangelho, onde nós não aceitamos esse ódio, esse rancor entre nas mesas da nossa casa. Você que tem dificuldade com seu filho, que Deus te dê graça para que você comunique o Evangelho a ele e você estenda a mão a ele. Você que é um filho e não sabe lidar com seu pai, talvez você tenha opiniões diferentes do seu pai, que você ouça ele, mas que você seja humilde e você não se rebele contra ele. Porque pior, meus irmãos, do que uma opinião diferente é quando a gente tem uma quebra familiar, na tentativa de fazer o que é certo, estamos pecando. Quando abrimos mão dos nossos filhos ou dos nossos pais. Meus irmãos, que a Igreja Origem seja usada em Rio Preto como um refúgio de paz, como um refúgio de continuidade, onde sim, nós não precisamos ser modernistas nem tradicionalistas, queremos ser bíblicos, meus irmãos, queremos ser como esse homem sábio, que sabe tirar coisas novas e coisas velhas, que sabem juntar gerações, meus irmãos. Vamos ser esse povo sacerdotal, que pega uma geração numa mão, pega outra geração na outra mão e fala assim: vamos permanecer no Senhor, deixa Deus quebrar as nossas diferenças. Precisamos do milagre de Malaquias 4, meus irmãos. Precisamos do milagre de Malaquias 4, para que o Senhor encha essa igreja com muitos jovens e também com muitos velhos. Será que nós estamos dispostos que Deus bagunce a nossa igreja com um monte de adolescente? Ou será que nós estamos dispostos para que Deus bagunce a nossa igreja com um monte de velho? Porque essa é a igreja do Senhor. Aqui não tem ninguém descartável. Enquanto tem vida, há dignidade humana, e nós vamos pregar o Evangelho para todo aquele que respira. O Evangelho é capaz, ele é fiel, ele é poderoso para encontrar corações e não depende de idade, meus irmãos. Essa é a esperança de Joel 2. Os velhos sonhando.
Aí você fica assim, não, Davi, sonhar é coisa de gente nova. Mas quando o espírito cai, o velho começa a sonhar. Quando o espírito cai, o velho de 90 anos, não, eu estou com mais ideia aqui para 30 anos, você fica assim, meu Deus, mas o velho tem 90 anos, mas eu estou com um sonho aqui a longo prazo, 40 anos esse sonho aqui, a gente vai fazer isso aqui, as nações, isso aqui, o espírito faz isso. E aí, o espírito cai no adolescente, ele se torna visionário, ele fica sábio, e ele compartilha a visão. O espírito confunde as coisas, porque a gente espera sonho de um novo e visão de um velho, mas quando o espírito cai, a profecia de Joel 2, o espírito confunde, ele dá sabedoria para o novo, e ele dá força para o velho. Essa é a igreja, confundindo as cidades. Vocês estão comigo, gente? Está fazendo sentido? Nós precisamos do espírito, meus irmãos. Não há avanço do evangelho do reino, meus irmãos, sem a colaboração entre as gerações. Precisamos olhar para 1 Coríntios 12, ver o corpo de Cristo composto por membros diversos, mas igualmente necessários. Eu não sei, a gente fala assim, nós somos a geração dos pés, geração das mãos, geração dos ombros. Eu não sei o que eu sou no corpo de Cristo, mas eu quero ser fiel a Ele. Eu quero ser fiel à obra do Senhor, meus irmãos. Eu quero ser fiel nos meus dias, seja a igreja passando os maus bocados, seja a igreja hypada, eu quero ser fiel ao Senhor, não andando em modismo, não andando em frenesi, não andando em fatalismo. Eu quero ser fiel nos melhores dias da igreja, nos piores dias da igreja. Eu quero ser encontrado fiel à obra, à narrativa grandiosa que o Senhor está contando. Eu quero ser um trabalhador da seara. Você precisa se engajar nessa obra, meu irmão. Isso não é ativismo, isso é esperança para nós. No reino de Deus, meus irmãos, ninguém é descartável. Você pode falar assim, Davi, não tem mais jeito para mim não, eu já fiz muita besteira. Meu irmão, no reino de Deus ninguém é descartável. Deus é fiel para encontrar a sua vida novamente e fazer algo lindo. Quem nos ensinou esse negócio de reset, meus irmãos, foi o demônio, foi Satanás. O que Satanás quer que a gente faça? Eu vou te falar aqui, vê se você se identifica com isso. Chega no novo, o que a gente faz no novo? A gente faz um ato profético. A gente pega 2 folhas. Aí numa folha a gente escreve tudo que a gente foi no ano, tudo de ruim. A gente escreve mais coisa ruim que coisa boa. A gente amassa e joga na fogueira. E na outra a gente escreve tudo que a gente quer fazer de bom, A gente coloca quase o Billy Graham ali, Eu quero ser assim, E aí o que a gente faz? A gente vive o ano. E o que a gente faz? A gente se frustra. E aí chega no outro novo, o que a gente faz? A mesma coisa, só que a gente já tem uma folha, já pronta. A gente já só pega, amassa e joga na fogueira e faz outra. A gente vai vivendo nossa vida assim, tentando dar reset. Meus irmãos, escuta aqui. É óbvio que no batismo nós temos uma nova vida. É óbvio. O evangelho não é remendo, o evangelho é renovo, não é um upgrade na sua vida. Então tem uma vida nova proposta em Cristo. Quando você morre com Cristo, você ressuscita com Cristo, você é uma nova criatura, não é verdade? Eu e você somos uma nova criatura em Cristo. Mas não significa isso, meus irmãos, que nós passamos por uma lavagem cerebral, uma amnésia. Não quer dizer que no dia do seu batismo Deus falou assim: oi, prazer, tudo bom? Estou te conhecendo agora. Ele tem a sua vida na mão, meus irmãos. Você vai continuar com dificuldades. Você não vira um anjo. Você não vira um ser celestial. Você continua sendo gente. O que acontece no novo nascimento, meus irmãos? É a sua identidade sendo mudada. E Deus te vê a partir do seu sangue. Você é lavado pelo sangue de Jesus. Você tem santificação no Senhor. Mas nós temos que parar com essa mentalidade de reset, porque isso tem nos matado, meus irmãos. Isso tem nos matado. Isso tem nos dado vergonha. Nós não temos encontrado graça, porque isso tem nos dado vergonha. Depois de uma estação ruim, hoje tem nos dado soberba no dia bom. Meu irmão, escuta o que eu vou falar aqui. A vergonha do dia mal é a soberba do dia bom. Depois de uma temporada horrível na sua vida, você fica igual, sabe aquele cachorrinho que caiu da mudança? Quem já viu o cachorro que caiu da mudança? Vocês estão bem ainda, gente? São 8h03, vai até 10h30, não é?
Aí você fica assim, igual o cachorrinho que caiu da mudança, assim, ó. Aí o Hugo vai, oi, bom dia, desculpa. Não, meu, eu só te dei bom dia. Ou você fez tudo certo, aí o Hugo vem te dar bom dia, você até faz assim, ó. Acho que ele vai me ordenar o presbitério agora, porque eu... meu irmão, a vergonha do dia mal é a soberba do dia bom. Nós não andamos por meio da nossa performance, seja ela a ruim ou seja ela a boa. Nós andamos nossa identidade em Cristo. É Ele que nos define, não é a sua performance que te define, é Cristo que te define. Cristo nos define na sua história, meu irmão. Nós não somos descartáveis. Precisamos de uma vida de continuidade. Você está entendendo o que eu estou querendo dizer? Desde o dia que você se aliançou com o Criador do universo, Ele é fiel para completar essa obra. Aquele que começou a boa obra, meu irmão, é fiel para completar. Nós temos montes, nós temos vales, nós temos gerações de ouro, nós temos gerações que ficam assim, só Jesus para fazer. Mas é nessa que Deus faz. A pregação, uma das pregações que mais me marcou no retiro da Ticum, foi a do Michel Duque. Porque quando o Douglas falou de Davi, foi muito bonito. Todo mundo, vamos atrás dos Davis das nossas cidades, Deus nos deu os Davis. E aí, o Michel pregou em cima do avivamento do Jesus People Movement. E ele pregou em cima da relação de Chuck Smith, um pastor tradicional, batista, e Lonnie Frisbee, um hippie maluco. Lonnie Frisbee, meu irmão, foi um hippie maluco, que no meio de uma onda de LSD, Cristo apareceu para ele. Ele achando que ia encontrar cogumelos, Cristo apareceu para ele e falou, você é meu. E quando aquela onda passou, ele entregou a sua vida para o Senhor, que ele nunca mais foi o mesmo. Isso chocou, meus irmãos, as igrejas batistas da Califórnia. E o Senhor vinha incomodando a esposa do Chuck Smith. E a história vai contar que Chuck Smith se encontrou com Lonnie Frisbee. E Chuck Smith, muito doido, um pastor batista muito doido, chamou Lonnie Frisbee para morar com ele. Só que, meu irmão, um hippie, quando se converte, sabe o que ele se torna? Hippie. Ele continua sendo hippie. Não acha que ele botou um terno, uma gravata, fez a barba, botou um gelzinho na cabeça, passou um desodorante e começou a dar a parte do Senhor à igreja. E o pior, meus irmãos, não era que esse hippie tinha se convertido, é que eles fizeram ali um sistema de pirâmide, porque esse hippie, ele convertia 6 hippies por semana, e a cada hippie convertido, convertia mais 6. Ele arrumou um problema, o Chuck Smith arrumou um problema para ele, porque a igreja começou a ser cheia de hippie. Era o esquema de pirâmide, imagina. Uma semana tinha 6, a outra semana tinha 36, a outra semana tinha 6 vezes 36, e assim foi. Que doideira, né? Sabe o que aconteceu? Os velhos da igreja começaram a ir embora, porque o carpete começou a feder. Mas Deus não parou de fazer a obra. A história vai contar que mais de 60 mil hippies se converteram ao Senhor. E desse movimento, tiveram vários movimentos, como Vineyard e tantos outros. A maioria das coisas que a gente tem hoje como exemplo, surgiu desse tempo. Sabe por quê, meus irmãos? Deus é muito fiel para continuar a sua obra, mesmo que sejamos esses velhos, como foi na época de Chuck Smith, que olha para o novo de Deus e rejeita. Ele ainda é fiel para encontrar, seja no meio de uma onda de LSD, Ele é fiel para encontrar os Davis do nosso tempo, meus irmãos. E eu não quero ser um pastor ranzinza que perde a continuidade da obra de Deus. Estamos preciosistas demais. Enquanto estamos pensando em preciosismos ministeriais, Deus está sedento para fazer na nossa vida uma obra grandiosa. Enquanto Deus quer fazer uma coisa assim na tua vida, você está assim,
olhando uma coisa assim, ai, será que eu toco bateria ou toco violão? Ai, eu toquei mal hoje, eu acho que o Hugo vai me tirar do ministério. Ah, meu irmão, Deus quer fazer uma grande obra e você está parado numa coisa muito bobinha. Estou pregando para todos nós, meus irmãos. Essa exortação é para todos nós. Deus tem uma obra contínua desde o Éden, desde muito tempo. E eu quero continuar martelando isso na nossa cabeça aqui desde manhã, meus irmãos. Nós precisamos entender que você não vive para fazer um ministériozinho bacaninha de alguns meses. Não, Deus está te colocando numa obra grandiosa chamada a história do Evangelho. Você entende isso? Que você não vive mais a sua vidinha, mais ou menos. Deus chama para viver uma vida desse tamanho, uma vida eterna. Quando eu olho isso, meus irmãos, se eu sou pastor da igreja One, se eu sou, sei lá, não importa. Isso tudo é pequeno. Como A.W. Tozer vai dizer, estamos competindo porque não temos referência, ou seja, nós não temos Deus como referência. Porque quando nós colocamos Deus como referência, A.W. Tozer vai dizer isso. Nós entendemos que a distância da menor lagarta para Deus e a distância do maior arcanjo para Deus é a mesma, que é muito. Muito. Nos ensoberbecemos ou nos humilhamos de maneira humanista porque não temos Deus como nossa referência, mas temos nosso irmão. Precisamos colocar Deus como referência. Deus batiza a tua igreja com fome de pertencer ao que o Senhor está fazendo. Capacite a sua igreja, levante a sua igreja como uma igreja missionária que olha para a história e fala: sim, Senhor, eis-me aqui. Talvez você nunca vá ser um missionário transcultural, talvez você nem seja um missionário urbano de maneira clássica, como os missiólogos vão dizer, mas você precisa entender que se você está aqui, Deus está te capacitando para um tempo. Se você está aqui, você não está aqui apenas para esquentar um banco e consumir uma liturgia, não no nosso tempo, não na nossa igreja, meus irmãos. Nós estamos aqui para sermos empoderados pelo Senhor. Nós estamos aqui para continuar a obra do Senhor, não pegando o bastão, não é assim: ô senhorzinho, tudo bom? Prazer, meu nome é Davi, eu tenho 31, você tem 60, então me dá aqui, deixa que eu faça agora. Não, pega a mão do senhorzinho, pega a mão do jovenzinho e vai junto. Todos nós juntos, meus irmãos. Não é a obra do presbitério, não é a obra dos mais novos, não é a obra dos líderes caseiros, é a nossa obra. Todos juntos continuaremos na grande seara do Senhor. Fica de pé comigo. Eu queria, de maneira muito simples, meus irmãos, eu queria orar por você que diz assim: Davi, eu quero me engajar mais, eu tenho sido... isso aqui não é um apelo eu quero me converter, não é isso não. Talvez você seja um super crente, não é sobre isso. Mas talvez, Davi, eu quero dar um passo além, eu quero avançar no Senhor, eu quero ir em direção ao amanhã, eu quero parar com essa cultura de reset. Eu quero entender que Deus é fiel para pegar a minha vida, pegar a minha história. Às vezes Ele tece coisas, tons mais frios, às vezes Ele tece tons mais quentes, mas Ele é fiel para tecer, Ele é fiel para moldar a sua vida. Se você está aqui é porque o Senhor te trouxe aqui. Eclésia é isso, chamados. Os chamados para fora. Para fora do quê? Para fora da sua casa, para vir até aqui. Nós podemos ser igreja porque Ele nos chamou. Isso é ser eclésia. Deus te tirou. Você acha que foi você, né, que saiu da sua casa, falou assim: estou com uma vontade. Não, foi Deus que colocou essa vontade no seu coração. Foi Deus que te trouxe até aqui. Isso é eclésia. O termo eclésia significa isso: pessoas que são chamadas pelo Senhor para ir a um lugar comum. Nós estamos aqui, meus irmãos, e somos igreja quando nos reunimos aqui nessa assembleia, porque Deus nos chamou para algo. Deus nos chamou para essa realidade muito superior. Deus nos chamou para essa vida superior, meus irmãos, que é uma vida capturada pela palavra de Deus. Como eu falei de manhã, não sou eu que contenho a Bíblia, ela que me contém. Não sou eu que tenho a história de Deus dentro de mim, é a história de Deus que me comprou. Agora eu faço parte dessa história e eu quero saber como ensinar essa história.
Então eu quero te chamar aqui na frente e falar assim: Davi, eu quero mais. Eu quero fazer parte disso. Eu quero me engajar com a Seara. Eu quero me engajar com a minha cidade. Eu quero engajar com a minha família. Eu quero entender a história de Deus para minha família. Eu quero entender a história de Deus para o meu ministério. Eu quero entender a história de Deus para a minha cidade, para o meu povo, para a minha igreja, para o meu trabalho. Ah, meu irmão, eu quero engajar no que Deus está fazendo. Eu quero ser um trabalhador. Eu quero ensinar a doutrina com fidelidade. Senhor, nós estamos aqui diante do Senhor, sabendo que o Senhor é o Deus de continuidade. Os nossos dias bons não te surpreendem. Os nossos dias maus não te desanimam. Deus, os melhores dias da Igreja Origem não surpreendem o Senhor. Senhor, nós sabemos que o Senhor não precisa da Igreja Origem para mudar Rio Preto. Nós sabemos que o Senhor não precisa de nada. O Senhor é Deus. Nós não somos Deus. Mas Deus, eis-nos aqui como igreja reunida. Eis-nos aqui nesse dia dos pais, te pedindo, Senhor, aviva a tua obra. Aviva a tua obra, Senhor. Batiza o nosso coração com esperança para o amanhã. Batiza o nosso coração, Senhor, que toda palavra de Satanás que diz que já está perdido, que já não tem mais jeito, Senhor, nós mandamos embora agora no seu santo nome. O Senhor é fiel para transformar a nossa vida, a nossa história. Ah, meus irmãos, a palavra de Deus vai dizer que o Senhor, Ele estava realizando muitos milagres. Um homem chamado Jairo, ele se deparou com o Senhor ali, ele se prostrou aos pés do Senhor. Um homem importante na sinagoga, ele se prostrou aos pés do Senhor, ele começou a chorar e falar assim: Senhor, vá na minha casa, vai na minha casa, Senhor, a minha filha está morrendo. E o Senhor, ele começa a ir em direção à casa de Jairo. No meio do caminho, uma mulher do fluxo de sangue, ela toca na orla do Senhor, ela é curada. Pedro, ele não percebe, ele fala assim: Senhor, a multidão te oprime aqui. E Jesus fala assim: não, mas alguém me tocou, alguém tirou de mim virtude. E a história se desenrola, o Senhor continua indo em direção à casa de Jairo. E quando ele chega na casa de Jairo, ele entra na casa de Jairo, ele se depara ali com uma cena de morte. Há ali um funeral sendo realizado, há ali pessoas declarando morte para aquela mulher. E a primeira coisa que Jesus fala é: sai daqui todo mundo. Sai daqui todo mundo que está falando que essa menina está morta. Saiam daqui os flautistas. Saiam daqui esses tons fúnebres, essas palavras de morte, porque essa menina não está morta não, ela só está dormindo. E quando eles saem, a Bíblia vai falar que ele pega essa criança pela mão e ele fala: Talita cumi, que significa menina levante. E essa menina levanta faminta, ela já pede comida para comer.